Eu quero convidar você nessa manhã a abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos ler apenas 2 versículos nesse momento, os versículos 34 e 35. Evangelho de João, caso você esteja se familiarizando com a Bíblia, é o 4º livro do Novo Testamento. E caso você esteja sem uma Bíblia, que eu te aconselho sempre a ter com você, é muito bom você poder acompanhar a pregação com a sua Bíblia aberta, lendo o texto, deixando que a palavra de Deus sonde seu coração. A Bíblia é um livro único. Nós somos habituados a ler livros. A Bíblia é o único livro que nós lemos e ela também lê o nosso coração. Então a gente tem que ter um contato muito próximo, sabe? Muito apaixonado com esse livro maravilhoso. Mas caso você esteja sem ele hoje, você pode acompanhar a leitura. O texto vai ser projetado na tela. Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34 e também o versículo 35. Diz assim a palavra de Deus, registrando as palavras de Jesus aos seus discípulos: um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Um novo mandamento eu dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, agindo assim, vivendo assim, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Senhor, estamos diante da Tua palavra nessa manhã de domingo tão especial, nesse momento tão marcante para o nosso coração, quando somos convidados pelo Teu próprio Espírito em nosso meio a elevar o nosso coração ao Senhor e permitir que esse coração da gente seja visitado, tocado, abençoado por Ti. Experimentamos um tempo tão precioso enquanto cantávamos ao Senhor, como igreja, erguendo as nossas vozes como que num pequeno coral, elevando ao Senhor os nossos louvores. Agora o que nós te pedimos, Deus das nossas vidas, nessa última mensagem dessa série que refletimos juntos ao longo do mês de janeiro, que o Senhor nos fale outra vez ao coração e que o Senhor nos ensine não apenas o que significa ser um discípulo de Jesus, mas que o Senhor, por Teu Espírito Santo, atraia a todos nós neste caminho do discipulado com Cristo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vivemos num tempo que tem como uma das suas marcas principais a superficialidade nos relacionamentos humanos. Você já percebeu isso? A gente se relaciona, nós conhecemos pessoas, nos damos a conhecer, pessoas dizem que nos conhecem, mas as relações, em sua ampla maioria, no tempo em que nós vivemos, são muito superficiais. As redes sociais crescem a cada dia. De tempos em tempos, uma nova rede social se torna a queridinha das pessoas. E as redes sociais têm o poder de nos conectar em segundos. Em segundos você se conecta com alguém que ainda não conhecia. Em segundos você se conecta com alguém que disse algo que naquele momento despertou o seu interesse. Em segundos você se conecta com alguém que você não conhece, não sabe a história de vida, não sabe o que colocou aquela pessoa numa plataforma de rede social, mas ela disse algo, ela escreveu algo, ela colocou um vídeo que naquele momento fez tanto sentido para você, que você passou a se conectar com aquela pessoa em segundos. As redes sociais fazem isso, mas você percebe, as interações são cada vez mais rasas. As interações são cada vez mais baseadas em aparências.
ou no interesse do momento. Eu tenho certeza, e não preciso ser profeta para dizer isso, que se você tem uma rede social tipo o Instagram, é muito provável que na relação de pessoas que você segue, tem pelo menos um perfil que, se você olhar direitinho, você vai se perguntar assim: por que eu comecei a seguir isso aqui mesmo? Muito provavelmente foi por conta de um interesse no momento. Como eu disse, aquela pessoa publicou algo que fez sentido, você quis compartilhar, você achou interessante, você imaginou que dali outras coisas bacanas e interessantes viriam, e você apertou ali, porque é fácil hoje, um botãozinho escrito seguir, e pronto, você se tornou um seguidor daquela pessoa. E aí, no tempo que nós vivemos, palavras como curtir, compartilhar e seguir se tornaram sinônimos de conexão. Se você for um pouquinho mais para a origem dos termos, você vai concordar comigo que curtir algo ou alguém requer de nós um pouco mais de tempo e convívio, não é? Compartilhar algo que alguém fala, compartilhar algo que alguém acredita, precisa de um mínimo de conexão com aquilo que a gente também acredita, e mais, um mínimo de responsabilidade da nossa parte de perguntar: essa pessoa que eu vou compartilhar o conteúdo dela é confiável? Eu estou colocando a minha chancela de credibilidade sobre alguém que eu conheço? E seguir. Imagine para as pessoas do passado, completamente fora da era da internet, quando elas pensavam na frase seguir alguém, elas pensavam em quê? E hoje, quando nós falamos sobre seguir alguém, isso significa o quê? Nós estamos mergulhados nessa cultura. Esse é o nosso tempo. Ele é maravilhoso e ele é igualmente desafiador. Tem pessoas que falam de um saudosismo de uma época que sequer viveram, né? Ah, bom seria viver os dias da igreja primitiva, o século I. Olha, bom mesmo deve ter sido nos dias de Lutero, século XVI, reforma protestante acontecendo. Não, bom mesmo era o tempo dos meus bisavós. Mas nós não estamos lá, nós estamos aqui. E as perguntas que nós precisamos fazer são perguntas feitas ao tempo que nós estamos vivendo, porque isso é viver com responsabilidade. Pessoas maduras fazem questionamentos, perguntas críticas sobre por que estão vivendo da forma como estão vivendo, ao invés de simplesmente serem levadas pelo fluxo cultural. E uma das perguntas que nós precisamos fazer, então, no tempo em que nós vivemos é: o que é que significa ter afeto de verdade? E como um dos afetos mais propagados no nosso tempo, uma das palavras mais utilizadas na nossa era presente é a palavra amor, a pergunta que podemos fazer é: ok, num tempo como esse, em que curtir é tão fácil, compartilhar é tão fácil, seguir é tão fácil, o que significa amar de verdade? Mais objetivamente, uma pergunta boa para os cristãos fazerem: como o amor pode ser um sinal de que nós seguimos a Jesus? Ou, que tipo de amor seria um sinal, uma evidência de que você e eu somos seguidores de Jesus? No texto que lemos nessa manhã, o Senhor nos oferece uma resposta direta para essas perguntas. Eu diria que não apenas uma resposta clara e direta, mas uma resposta também revolucionária, com o poder de transformar de fato a vida. O amor que se torna um sinal de que nós seguimos a Jesus é quando nós amamos como Ele amou. O amor que evidencia que você e eu somos discípulos de Jesus é aquela espécie de amor parecida com o amor dele. Ao instituir esse novo mandamento, como nós lemos no texto, um novo mandamento eu dou a vocês,
Jesus não apenas está redefinindo o padrão de amor. Jesus não está apenas ampliando a compreensão dos seus discípulos sobre o que o amor de fato é. Jesus também está dizendo que esse amor, o amor que Ele tem, o amor com que Ele ama e que deve ser o amor dos seus discípulos, esse amor é a marca distintiva que caracteriza a vida de um verdadeiro seguidor de Jesus. Como eu me torno discípulo de Jesus? Ou a pergunta que essa série faz a nós: o que significa ser discípulo de Jesus? Uma evidência de que seguimos a Cristo é amar como Ele amou. Então, o desafio para nós hoje é permitir que esse amor, semelhante ao amor de Jesus por nós, transcenda as barreiras dessa cultura do individualismo que nos rodeia, ultrapasse as barreiras dessa cultura do egoísmo que nos rodeia, supere os limites dessa cultura do empobrecimento das ideias que nós vivemos, uma cultura que empobreceu e banalizou o que é amor, como empobreceu e banalizou muitos outros termos e palavras tão importantes. Para a gente entender então o que Jesus quis dizer aos seus discípulos aqui e o que Ele quer dizer a nós hoje, nós precisamos olhar para o contexto dessa passagem. Nós lemos apenas 2 versículos, mas eles estão inseridos num contexto tão bonito, ao mesmo tempo tão dramático, que é o capítulo 13 do Evangelho de João. Nesse momento em que fala essas palavras, Jesus está reunido com os seus discípulos num lugar reservado chamado cenáculo. Nesse lugar e nesse momento, Jesus estava a poucas horas de ser traído por um de seus amigos, um dos seus discípulos, de ser condenado injustamente, preso e crucificado. Esse texto que nós lemos antecedeu a este momento de aflição e agonia de Jesus. Algo havia acontecido já naquele encontro dele com seus discípulos. Ele havia acabado de lavar os pés dos seus discípulos. Uma cena que a maioria de nós conhece, já leu na Bíblia, e que nós vamos falar um pouquinho mais dela mais à frente. Um ato que exemplificava a humildade e o serviço de Jesus. Jesus sabia então que a sua morte estava muito próxima. Jesus sabia que estava naquelas últimas horas de companhia dos seus discípulos, e então Ele dá a eles esse novo mandamento como uma instrução final. E é interessante quando você vai lendo a Bíblia, sobretudo quando você sai do texto do Evangelho de João e vai para o livro seguinte do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, o livro que descreve o nascimento dessa igreja dos discípulos de Jesus, os primeiros anos, os primeiros dias. Você vai perceber que essa igreja enfrentou diversos desafios, tanto na unidade, a comunhão entre eles, como desafios externos relacionados à perseguição. Eles passaram a ser odiados e perseguidos. Então veja, Jesus está instruindo esses discípulos que ainda não eram capazes de vislumbrar o que viria mais à frente, mas que pouco à frente enfrentariam desafios tão grandes que demandariam demais deles esse amor mútuo, esse amor de uns para com os outros. Seria essa espécie de amor que testemunharia às pessoas do lado de fora, por assim dizer, quem eram aqueles homens e mulheres seguidores de Jesus. E mais, quem era esse Jesus que eles seguiam? O nosso tempo, 2000 anos depois desse tempo, não é tão diferente como parece. É claro, as circunstâncias que nós enfrentamos são muito diferentes das circunstâncias que os cristãos do primeiro século enfrentavam. Mas, assim como eles, nós também vivemos em um mundo fragmentado. Assim como os discípulos de Jesus lá no primeiro século, nós também vivemos em um mundo marcado por divisões culturais. Nós também vivemos em um mundo marcado por divisões políticas. Nós vivemos em um mundo marcado por divisões sociais.
E toda essa fragmentação da vida em sociedade nos desafia muito a viver justamente esse amor que Jesus ensina, como uma espécie de testemunho genuíno da nossa fé. Num mundo em que o egoísmo é reinante, num mundo em que eu devo me priorizar, num mundo em que a pessoa que discorda de mim é potencialmente meu inimigo, é um desafio para o discípulo de Jesus amar como ele amou. Então a gente deve aprofundar a nossa compreensão do que Jesus está ensinando aqui nessa passagem, se nós queremos ser de fato seus discípulos. E eu queria então compartilhar com você 2 pontos, 2 tópicos nessa mensagem à luz desse texto. O primeiro vai aparecer aqui na sua tela. Nós estamos diante então de um novo mandamento que Jesus dá aos seus discípulos: amar como Jesus amou. Agora perceba uma coisa, Jesus apresenta aqui um mandamento que não era novo em sua essência. Isso porque mais de 1000 anos antes de Jesus, Deus entregou a lei a Moisés para regular a vida do povo de Israel. E nós temos um livro na Bíblia, o terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, que consta a seguinte expressão, ou o seguinte mandamento dado por Deus. Levítico capítulo 19, verso 18: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aproximadamente 1200 anos antes de Jesus dizer a expressão: um novo mandamento eu dou a vocês, amem-se uns aos outros, aquele povo que estava ouvindo estas palavras de Jesus já sabia, por conta de sua tradição de fé, que o Deus Criador já havia determinado que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Então, o que é que torna novo o mandamento de Jesus? O que torna novo o mandamento de Jesus é o padrão do amor. Ele amplia essa coisa de que eu amarei o próximo como amo a mim mesmo, o que já é um enorme desafio para você e a mim, porque nós somos apaixonados por nós mesmos, não somos? Nós morremos de amor por nós mesmos, não é verdade? Nós nos priorizamos, nós nos estimamos, nós nos admiramos, nós nos projetamos. E aí vem Deus dizer o seguinte: olha, ótimo que seja assim. Como você é tão zeloso por se amar, tenha o mesmo tipo de amor com o teu próximo. Ame a ele, ame a ela, do mesmo jeito como você se ama. Estime a ele, estime a ela, do mesmo jeito como você se estima. Priorize a ele, priorize a ela da mesma forma como você prioriza a você. Mas vem Jesus e dá um novo mandamento, porque o padrão muda. Ele diz: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E aí, meus amigos, esse amor exemplificado por Jesus é tão profundo. Esse amor exemplificado por Jesus é tão mais abrangente. Esse amor exemplificado por Jesus é tão mais impactante e tão mais revolucionário que o mundo não consegue compreender, porque não faz parte da sua lógica amar do jeito que Jesus ama. Então eu quero levar você de volta para a cena que está no contexto dessa passagem, como eu disse, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Alguns versos antes, entre o versículo 12 e o versículo 15, encontra-se essa passagem. Veja, lavar os pés dos discípulos não era apenas um gesto de humildade da parte de Jesus. Não confunda. Não é que Jesus foi tão gentil e tão especialmente gracioso como se a gente preparasse um jantar na nossa casa para um convidado que a gente queria muito que estivesse lá, que a gente queria homenagear, que a gente queria honrar, que a gente queria agradar.
E aí, num determinado momento do jantar, encerrada a refeição, o nosso convidado especial levanta da mesa, recolhe pratos e copos e vai para a pia e começa a lavar. E você fala: não, por favor, deixe isso aí. Ele vira para você e diz: não, eu faço questão, eu quero ajudar, eu quero ser grato pelo jantar que você me ofereceu, eu quero aqui, não quero deixar esse peso para você, dessa louça toda suja. E aí a gente olha e fala: poxa, como ele é humilde, como ele é legal. Eu vou fazer mais jantares, porque não dá tanto trabalho assim, né? Não. O que Jesus faz aqui não é apenas um gesto de humildade, é uma quebra de paradigma. Numa cultura em que lavar os pés era reservado aos servos, o mestre veste o avental, enche uma bacia com água e se inclina para lavar os pés sujos e talvez mal cheirosos dos seus discípulos. Em uma cultura em que quem lavava os pés eram aquelas pessoas basicamente invisíveis, tidas como sem importância, escanteadas da vida, os servos, o Senhor da vida, o Deus encarnado, levanta da mesa, veste um avental, enche a bacia com água e lava os pés sujos dos seus discípulos. Jesus não apenas ensina, amigos, o que é amar através de um discurso. As pregações de Jesus são fabulosas, mas ele não ensina a amar pregando. Jesus ensina a amar amando. Jesus ensina a amar demonstrando que o amor requer iniciativa, mesmo quando isso não é esperado e também quando isso não é merecido. O amor de Jesus fica ainda mais evidente quando nós analisamos os destinatários desse amor. Nessa cena aqui, quem é que Jesus está amando ao ponto de servir lavando os pés? Bem, ele lava os pés de Judas, sabendo que seria traído por ele. Você já pensou nisso? Você já pensou que instantes depois de ter os seus pés lavados por Jesus, diz o texto no Evangelho de João que Judas saiu de casa para traí-lo? Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Ele traiu a Jesus, mas foi fazer isso com pés limpos pelo próprio Jesus. Você já parou para pensar que as mesmas mãos que horas depois seriam perfuradas pelos pregos na cruz estavam esfregando os pés sujos de um inimigo, de um traidor? Jesus lavou os pés de Pedro, sabendo que Pedro o negaria logo mais adiante. Sim, o mesmo Pedro que tentou corrigi-lo quando Jesus começou a dizer que era necessário ir para Jerusalém e que lá ele seria entregue aos pecadores, condenado e morto, e que ao terceiro dia ressuscitaria. E Pedro fala: Senhor, esse assunto está muito deprê, para com isso. Todo mundo te ama, todo mundo te celebra, e o Senhor começa agora com essa coisa esquisita, começando a falar de morte. Mas vira-se para Jesus e fala: Senhor, não importa, nós vamos contigo onde o Senhor for. A gente não te deixa de forma alguma. Ainda que todos virem-se contra o Senhor, nós jamais nos viraremos contra ti, e te seguirei, Jesus, até a morte, se necessário for. Pedro é muito parecido com a gente, não é? Quando fazemos os nossos votos e fiamos a nossa palavra, dizendo: eu garanto que farei, a gente não garante nada. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que um dos seus grandes amigos o negaria 3 vezes. Não sei quem é esse homem, nunca estive com ele. Jesus, não apenas aqui, mas ao longo de 3 anos, caminhou amorosamente com todos esses discípulos, apesar das suas dúvidas,
apesar das suas falhas, apesar das suas ambições egoístas. Então veja, o chamado de Jesus para amar como Ele amou é um convite a transcender as nossas limitações humanas, para refletir então um amor que acolhe, um amor que perdoa, um amor que serve, mesmo diante da imperfeição e mesmo diante da ingratidão. Você percebe como é muito mais sério esse negócio de dizer eu sou discípulo de Jesus? Porque não sou eu e não é você que vamos definir os termos desse discipulado. Não sou eu, nem é você que vamos dizer a espécie de amor que eu vivo hoje já é bastante e é suficiente. Eu sou uma pessoa amorosa. Amar como Jesus amou é um convite a transcender esses nossos limites, para amar talvez aquele que não é tão amável, acolher aquele que a olhos humanos não é tão digno de acolhimento, perdoar, servir, numa cultura em que todos querem ser servidos, servir. Em nossa cultura, o amor é frequentemente reduzido a um sentimento muito instável, não é? O que é o amor? Bom, o amor é algo bom que eu sinto quando é conveniente ou quando é recíproco, não é? Isso é amor. Essa é a forma como a nossa cultura vive e entende o amor. Mas amar como Jesus desafia esse modelo egoísta em que eu sou a medida do que o amor é. Amar como Jesus significa amar pessoas difíceis. Amar como Jesus significa servir aqueles que não podem retribuir. Porque é muito legal quando você serve a alguém que vai ficar te devendo esse favor. É muito legal quando você faz um ato de bondade a alguém que tem muito a te oferecer. E aí você entrou no radar daquela pessoa. Estrategicamente você fez uma ação muito boa. Agora, servir a quem não tem nada para te oferecer em troca. Amar como Jesus significa amar as pessoas e continuar amando as pessoas, mesmo quando elas nos rejeitam, ou quando somos injustiçados. Sabe o que significa amar como Jesus para uma igreja? Para uma igreja, amar como Jesus significa saber que muitas vezes, em muitos contextos, você, como um cristão, é visto com olhos preconceituosos. Você, como um cristão, é visto como uma pessoa de cabeça obtusa, facilmente manipulável, que vem para um lugar como esse aqui sentar para ouvir uma pessoa que está de olho no seu bolso, que está de olho no seu dinheiro, vendendo promessas espirituais. E aí você pode dizer, não, mas nem toda igreja é assim, nem todo cristão é assim. As mentes mais geniais que já pisaram esse mundo eram discípulos de Jesus, e eu posso citar vários nomes e vários feitos da igreja ao longo das eras, mas as pessoas não estão nem aí. Elas querem continuar com seu julgamento raso e muitas vezes debochado, talvez ofensivo. E aí sabe o que o nosso coração fortemente deseja nessa hora? Que se explodam então. Eles não gostam de mim, nem eu gosto deles. Pronto, ficamos assim. Aí a gente volta para o caminho do discipulado e aprende com Jesus que são exatamente estes que nós amamos, porque aprendemos com Jesus a amar aqueles que nos rejeitam. Aprendemos com Jesus quando estava crucificado e ouvindo o deboche, as ironias e as afrontas dos pecadores, dizendo, não é Deus? Desça da cruz, então creremos nele. Fez milagres e ajudou tanta gente, por que ele não salva a si mesmo? O que Jesus disse? Pai, envia fogo do céu e mata todo mundo? Ou ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
Jesus lavou os pés de discípulos que não compreenderam e nem deram o devido valor para o seu gesto de imediato. Nos dias de hoje, onde nós estamos sempre em busca de reconhecimento imediato das nossas ações, amar como Jesus significa agir pelo bem do outro sem buscar aplausos. Significa agir pelo bem do outro sem esperar elogios ou recompensas. Queridos, olhemos para o Evangelho. Olhe para o Evangelho e veja como Jesus amou as pessoas menos prováveis. Olhe para o Evangelho e veja Jesus estendendo graça àqueles que eram claramente chamados e considerados pecadores baixos e vis. Jesus chamou para perto de si cobradores de impostos que eram talvez membros daquela classe considerada como a mais corrupta dos seus dias. Eram odiados porque eram judeus que extorquiam os judeus para benefício do Império Romano, mas nessa extorsão eles também lucravam muito. Então eles agiam contra o seu próprio povo. E vem Jesus a alguns destes, como Levi, que tem seu nome trocado para Mateus, autor do primeiro evangelho, que quando estava lá na banca da coletoria, juntando o seu dinheiro e a sua corrupção, ouve de Jesus uma palavra: siga-me. Ele deixa tudo para trás e vai. Ou Zaqueu, chefe dos publicanos, ou seja, o maioral dos cobradores de impostos, que sobe numa árvore curioso para ver Jesus passando. Ele sabia que talvez se ele estivesse no centro ele seria xingado, agredido, talvez Jesus o rejeitasse. Jesus para, olha para a árvore, vê aquele homem, o chama pelo nome, como ele sabe o meu nome, e diz: Zaqueu, desce depressa, quero ir na tua casa, vamos jantar juntos hoje. E a vida daquele homem muda. Quantas mulheres marginalizadas tornaram-se seguidoras de Jesus? O amor de Jesus sempre vai nos desafiar a enxergar pessoas como Ele as vê e não como a sociedade as define. Lembre disso. O amor de Jesus sempre vai desafiar a mim e a você a enxergarmos as pessoas como Ele as vê e não necessariamente como o mundo as define. Então reflita de modo honesto nessa manhã. Como a sua vida seria diferente? Em que aspectos a sua vida seria diferente se você começasse a amar como Jesus ama? Mais do que isso, como essa igreja seria? Como a Plena Rio seria? Qual impacto essa igreja teria se todos nós decidirmos amar como Jesus, uma vez que somos seus discípulos? O que acontecerá à nossa volta? Amar como Jesus amou não é apenas um mandamento. Amar como Jesus amou é também a evidência mais clara de que nós somos os seus discípulos. Porque o amor que Ele nos chama a viver não é um amor teórico. O amor que Ele nos chama a viver não é um amor de discurso, mas é visível, é real e é transformador. E isso nos leva ao segundo e último ponto dessa manhã. A segunda coisa que nós vemos claramente nesse texto é que o amor é a identidade dos discípulos. Olha que diz o verso 35: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Veja, o amor não é um traço opcional na vida do cristão. Fulano é um cristão, nossa, ele é tão amoroso, uma pessoa tão sinceramente preocupada com os outros, sabe, uma pessoa que vê a dignidade do outro, o valor do outro, uma pessoa que se importa, que doa seu tempo, sua energia, sua sabedoria, seus recursos pelo outro. E fulano, não, fulano também é cristão, mas amar não é muito forte dele não. Mas ele não é gente boa? Gente boa, podendo evitar é bom, né?
Ruim não é. Se puder evitar, mal também não faz. Não. Amar não é uma opção. Amar é a marca distintiva que melhor define quem somos, que melhor define quem são os discípulos de Jesus. Nos dias do Senhor, os seus discípulos viviam em uma sociedade profundamente dividida por etnia, por classe, por religião. Você lembra como eram inimigos judeus e samaritanos? Briga de etnia. Como era clara a distinção entre senhores e servos, ricos e pobres. Como era clara a briga, inclusive dentro do próprio judaísmo, entre fariseus e saduceus, escribas e mestres da lei. Fragmentada, cheia de divisões. Então, para aquela igreja que estava nascendo, a igreja dos discípulos de Jesus, o amor mútuo se tornaria uma força impactante que iria atrair a atenção do mundo. Como assim, apesar das diferenças, eles se amam? Como assim, embora não concordem 100% com tudo, em todos os assuntos, eles se amam? Que espécie de vida é essa que eles têm, que nós não conhecemos, que o nosso mundo não conhece? E queridos, a igreja do primeiro século encarnou essa verdade. O amor entre os cristãos era tão evidente, que aqueles que não eram cristãos olhavam para eles e diziam: vejam como eles se amam. Lembra de uma descrição de Lucas, lá no livro de Atos, a respeito da igreja que nascia? Ele dizia: e o povo, os discípulos de Jesus, a igreja, contava com a simpatia de todo o povo. Era o olhar admirado. Eu não sei no que eles creem, eu não sei que caminho é esse que eles estão chamando homens e mulheres para que andem nesse mesmo caminho. Eles falam de um Cristo que ressuscitou, mas uma coisa é nítida para nós: vejam como eles se amam. Eles partilham seus bens, eles não deixam que ninguém padeça necessidade entre eles. Eles podem não concordar em todos os tópicos, mas eles se amam profundamente, eles se respeitam, eles se valorizam. Isso era um testemunho que confirmava que aqueles homens e mulheres pertenciam a Jesus. Em nossa época, com tantas divisões, hoje nós não temos fariseus e saduceus, judeus e samaritanos, mas hoje nós temos um mundo também muito fragmentado. Nós continuamos divididos entre ricos e pobres, famosos e anônimos, fascistas e abortistas, esquerdistas e direitistas, polos extremos. E eu que encontre o meu e você que encontre o seu, para que possa dizer então ao outro que está do outro lado: você é meu inimigo. E isso em todos os campos da vida, tudo fragmentado. Em uma época com tantas divisões e polarizações que nos separam, o amor cristão continua sendo a maior prova de que pertencemos a Jesus. E como nós podemos demonstrar esse amor de forma prática? Essas duas respostas aparecem na tela para você. Primeiro, indo além das diferenças. Jesus nos chama a amar uns aos outros. Acreditem, pasmem, mesmo quando discordamos. E é tão normal discordar, não é, gente? Deveria ser tão normal. Talvez o meu jogador de futebol preferido não seja o mesmo seu. E imagina se a gente fizesse uma guerra com todo flamenguista teimoso que vai achar que Zico foi maior que Garrincha. A gente discorda e se respeita e continua caminhando junto.
Amar como Jesus amou na prática é ir além das diferenças. Em um tempo de polarização política, de polarização cultural, de polarização social, o verdadeiro discípulo de Jesus se destaca ao colocar o amor acima das diferenças. Irmãos, entendam, e a gente vive uma fase hoje muito apropriada para dizer isso. Passamos de um momento recente, político, estamos próximos de um outro que virá, mas nesse momento não é. Entenda, é por isso que o púlpito da igreja não é um lugar destinado a discurso político. É por isso que o púlpito da igreja não é um lugar destinado a apoio político de quem quer que seja. É por isso que a igreja não tem candidato. Perdão, muitas igrejas têm. É por isso que esta igreja não tem candidato e jamais terá, por força de estatuto. Saiba disso, por força de estatuto, inclusive desta igreja, o pastor desta igreja é proibido de fazer do púlpito um lugar para outro fim que não seja pregar o evangelho. Não é o lugar para eu falar da minha preferência política, não é o lugar para eu falar da minha preferência ideológica. Como cidadão eu tenho, e você tem, e tem todo o direito de ter, e tem todo o dever de respeitar a minha e eu a sua. Como cristãos, nós devemos pegar as eventuais diferenças que temos e colocá-las abaixo do amor que nos une. Esse é o chamado que aprendemos com Cristo. Então reflita comigo, você consegue amar pessoas com opiniões diferentes das suas? Você consegue amar pessoas com estilos de vida diferentes do seu estilo de vida? A segunda resposta que apareceu ali na tela é: amamos na prática sendo conhecidos pelo amor. E por que isso é importante falar? Porque muitas vezes os cristãos são mais conhecidos por suas críticas do que por seu amor. Muitas vezes os cristãos têm sido mais conhecidos por uma espécie de defesa da verdade com muita truculência do que pelo amor. Muitas vezes as igrejas são mais marcadas por uma postura bélica de confronto, que parece comunicar ao mundo do lado de fora a seguinte expressão: à luz da palavra de Deus vocês estão errados. Isso é denúncia profética, isso é correto, mas a forma de fazer isso pode ser muito comprometedora ou não. Virar-se para o mundo fora de nós e dizer: a maneira como vocês vivem está errada, vociferando ódio, babando de raiva e tentando fazer uma defesa da verdade, como se conseguíssemos impor às pessoas que elas vivessem a ética do reino de Deus sem terem nascido de novo por obra do Espírito Santo. Esperar que o mundo seja um mundo cristão, quando nós sabemos como é difícil viver como um discípulo de Jesus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus em nós, estaríamos aqui fazendo o quê? Ouvindo por 40, 50 minutos uma mensagem que não se aplica à nossa realidade. Sabe por que ela se aplica? Porque no final a gente sai daqui dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque sem a tua graça eu não consigo viver a espécie de vida que o Senhor me chama a viver. Por que então a igreja vai tentar exigir do mundo que viva o padrão ético que nós lutamos no Senhor para tentar viver? Então nós não podemos ser conhecidos ou mais conhecidos pela dureza inflexível das nossas críticas, mas mais pela beleza do amor que temos, que reflete o amor de Cristo. Jesus nos desafia a inverter essa percepção das coisas. O nosso amor deve ser tão evidente que as pessoas se perguntem: o que os torna diferentes? Por que ele é diferente? Por que ela é diferente? O amor como identidade dos discípulos de Jesus não é um ideal abstrato. E o meu esforço, e eu conto com a assistência de Deus para isso,
é que a gente não tem aqui uma sequência de domingo após domingo em que coisas são ditas e a gente saia daqui cheios de abstrações. Isso é tão bonito no campo das ideias. Foi tão belo o sermão de domingo. Eu não quero beleza de sermão. Eu quero sair daqui chacoalhado pelo Evangelho e ver o seu coração igualmente chacoalhado pelo Evangelho, para que vivamos a vida que Jesus nos chama para viver. É realidade concreta, não ideia abstrata. O amor de Jesus desafia a lógica do mundo e aponta para a transformação que só o Senhor pode operar em corações. Assim, nossa vida se torna um testemunho vivo do poder do Evangelho, vivendo com Jesus e vivendo para Jesus, refletindo o amor de Jesus. Eu quero concluir, queridos, dizendo que o amor que Jesus nos chama a viver é mais do que um mandamento. O amor que Jesus nos chama a viver é uma missão. É uma missão que transforma vidas e é uma missão que aponta para quem Deus é e a sua glória. Em um mundo como o nosso, em busca de respostas para a dor, para a solidão, para os conflitos, o amor que aprendemos com Jesus é a resposta de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que eu acredito profundamente. A igreja é a resposta do amor de Deus ao mundo. E quando eu falo igreja, eu não falo a estrutura igreja, porque o método de Deus são pessoas. A igreja, você e eu. A igreja é a resposta de Deus a esse mundo, às suas dores, às suas lutas, aos seus desafios. Então eu falo com você que é seguidor de Jesus, você que é um cristão, pergunte-se nessa manhã: o amor de Jesus está sendo visto em você? Seus colegas de trabalho veem o amor de Jesus em você? Seus vizinhos veem o amor de Jesus em você? Sua esposa, seu marido, seus filhos? Talvez a resposta a essa pergunta honesta te revele que é necessário corrigir uma atitude egoísta. Talvez a resposta a essa pergunta te leve a lembrar de algo que você não gostaria de lembrar, mas que talvez você precise perdoar alguém. Ou você precisa sair da sua zona de conforto para servir ao próximo, arregaçar suas mangas e fazer como Jesus, que era o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e se inclinou para lavar os pés de discípulos. E você começar a servir pessoas para o bem delas, não para o bem do seu ego, mas para o bem delas. Mas lembre-se, o mesmo Jesus que nos chama a amar é o Jesus que nos capacita a amar pelo seu Espírito Santo. Ele nos dá força para amar, mesmo quando isso parece impossível. Então dê apenas o primeiro passo. Talvez o primeiro passo seja, sabe qual? Como discípulo de Jesus, arrependimento, confissão do pecado, do desamor. Dizer: Senhor, meu coração tem sido duro, eu tenho amado muito mais a mim até do que ao Senhor, quanto mais ao próximo. Senhor, a minha vida não tem refletido o teu amor. Talvez o meu egoísmo fale muito mais de mim, a minha avareza, as minhas palavras equivocadas. Então, Senhor, me ajuda a viver expressando o teu amor. O primeiro passo é esse: entregar nas mãos de Deus, confiando que Ele faz o resto, e Ele fará de fato. Se talvez você me escutou nessa manhã e ainda não segue a Jesus, e essa foi uma série em que nós falamos só sobre isso, esse chamado de seguir a Jesus, eu quero que você saiba que esse amor que transforma, esse amor que a gente está dizendo que deve ser um imperativo na nossa vida, é um reflexo do amor maior que Jesus demonstrou por mim, mas também por você. Na cruz, Jesus entregou a sua vida para pagar pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus entregou a sua vida para reconciliar você com Deus. E esse amor dele não ficou preso ao passado. Esse amor é oferecido a você hoje. Então, se você ouve o Evangelho, mas ainda não tomou essa decisão definitiva de dizer: eu vou seguir a Cristo por todos os dias da minha vida, eu vou me batizar,
Eu vou ser parte dessa igreja de Deus no mundo, que é a resposta de Deus ao mundo. Saiba disso. Deus te ama, mas a pergunta é: você está disposto a receber esse amor? Você está disposto a viver pautado por esse amor? Venha para Jesus, receba o perdão dos seus pecados, receba a nova vida que Ele oferece e faça parte dessa grande família dos filhos e filhas de Deus, homens e mulheres tão imperfeitos, mas que perceberam-se amados, então começaram a lutar para viver em amor, como resposta ao amor de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque durante esse mês de janeiro, à luz da Tua palavra, o Senhor nos desafiou tanto a pensarmos o que de fato significa seguir a Ti. Talvez muitos de nós estivéssemos baseando a nossa vida numa ideia de seguir a Jesus parecida com aquelas personagens que nós seguimos nas redes sociais. Apertamos um botão e então passamos a curtir algum conteúdo. Vamos à igreja de vez em quando e, dependendo do que é cantado e do que é falado, até curtimos. Se foi muito especial, compartilhamos com aqueles que nos seguem. Seguir a Ti é muito mais do que isso. Seguir ao Senhor é entregar a vida para que o Senhor viva em nós. Seguir ao Senhor é carregar a cruz que nos identifica contigo. Seguir ao Senhor é entender que fomos chamados para o relacionamento, não apenas contigo, mas uns com os outros. Seguir ao Senhor é amar como a maior evidência de que de fato estamos no caminho cristão. Senhor, eu não consigo viver desse jeito sem a Tua graça. Eu sou egoísta, eu sou mesquinho, eu sou voltado para os meus próprios interesses. Eu vou cuidar das minhas áreas primeiro. Eu não vou olhar o próximo com a mesma dignidade e valor com que olho para mim mesmo, quanto mais com os olhos que o Senhor tem. Então o que eu te peço, Senhor, é que assim como o meu coração, que antes era completamente indiferente ao Teu amor e foi transformado pela Tua vida na minha vida, que o Senhor me permita esse batismo de amor, para que eu possa viver a espécie de vida que o Senhor vive, para que a minha vida reflita o Teu amor entre os meus amigos, entre os meus irmãos, mas também entre os meus vizinhos, entre aqueles que estão apenas olhando à distância, e que essa oração e essa realidade seja de cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.